Bom dia, gente. Esse é o vídeo tutorial de utilização da planilha OrcX. Eu me chamo Thompson. é, Desenvolvi essa planilha já está com algum tempo. Ela está hoje na versão 5.0. Já tenho utilizado já aí há mais de talvez uns 2 anos. Alguns colegas credenciados da Caixa também têm utilizado. E resolvi fazer esse vídeo aqui para deixar ele disponível no YouTube. Caso o colega queira consultar depois para, enfim, entender melhor como funciona ou para aprender do zero como é que funciona a planilha, eu vou deixar ela disponível no YouTube e depois o colega só acessa o link e assiste e tira as suas dúvidas. Aqui eu acabei de baixar a planilha da internet da mesma forma como o colega vai baixar em casa, então até para mostrar todos os avisos que a planilha pode dar. Aqui a gente tem um aviso de modo de exibição protegido, que aqui a gente precisa habilitar a edição, caso o colega venha aparecer também aí, precisa habilitar a edição do arquivo, porque é um arquivo que contém macro, né, e a Microsoft ela bloqueia esses arquivos que a gente baixa da internet. Então, a primeira coisa é habilitar a edição, depois ela ainda continua bloqueando aqui. A gente precisa, nesse caso agora, fechar esse aviso aqui, ó, de risco de segurança. Então a gente fecha, clica na planilha, clica no arquivo, clica em mostrar mais opções, propriedade, clica aqui em desbloquear, aplicar e OK. Então a gente abre de novo, espera abrir. Então essa aqui é a tela inicial da planilha. Ainda tem mais um aviso aqui que a gente precisa habilitar o conteúdo. Na tela inicial a gente vai ter os campos com fundo branco, que são os campos editáveis que o colega precisa é, informar os dados de análise, né, do orçamento, e em fundo amarelo são os dados que são capturados de forma automática. Aqui na tela inicial a gente tem esses menus aqui, que depois eu vou passar por eles. De cara eu vou só mostrar mais ou menos o que tem em cada um deles. E aqui a gente tem um menu para reexibir novamente o menu de navegação. Esse menu de navegação aqui é o menu principal da planilha que a gente vai utilizar para análise do início ao fim. Tem todas as opções que a gente precisa utilizar na análise. É, Aqui eu vou ter também um menu de análise de orçamento padrão, que essa análise de orçamento padrão foi a última funcionalidade que foi inserida na planilha. Depois, mais para frente, eu vou mostrar. Aqui no menu de navegação, eu tenho esse menu OrcX aqui, com várias opções, que depois eu vou passar por elas. Eu tenho a edição dos dados de análise e eu tenho aqui o menu de orçamento padrão, que ele só vai exibir as opções caso tenha sido selecionado aqui é, algum orçamento padrão para ser analisado. Aqui eu tenho um link, aqui eu clico e vou para a tela de orçamentos que foram capturados da aba PO da Tegov. Aqui eu acesso a Tegov nesse instrumento aí, também acesso por aqui, ó, acessar Tegov, e também nesse menu aqui de baixo. É, Enfim, aqui a gente vai ter o link direto para Tegov. Aqui eu tenho o menu principal das telas de análise, que são os componentes do orçamento que a gente precisa analisar, que é obra, administração local, canteiro, mobilização, placa, cotações, se for o caso, e BDI, né? Aqui também eu vou ter a tela de análise de composição e com relação à lógica de funcionamento, todo o funcionamento da planilha, ela funciona igual para todas essas abas de obra, administração, canteiro e também da análise de composições. É da mesma forma que funciona se a gente aprender a
trabalhar com a aba de obra, a gente vai estar sabendo trabalhar com as outras abas aqui do orçamento. Aqui eu tenho o menu de navegação interna dentro das abas de análise. Então aqui eu estou na tela de Pareto da aba de obra, né? Então se eu quiser ir para a tela de orçamento, para eu editar o orçamento, incluir, apagar, né? Aqui eu venho para a tela de orçamento. Se eu quiser ir para a tela de verificação de serviços, eu clico aqui e eu verifico os serviços que foram capturados de forma automática, né? Se o serviço do tomador, que é esse aqui do lado direito, né? Se a descrição for igual ao serviço que existe na nossa database, a planilha automaticamente ela vai capturar o código SYNAP ou Cicro ou CEINFRA, né? Que ela funciona nesses três sistemas, SYNAP, Cicro e CEINFRA, e ela vai capturar e vai aceitar automaticamente aquele serviço lá. Caso contrário, a gente pode vir aqui e rejeitar o serviço. Mais para frente eu vou mostrar em detalhes mais com relação a essa análise aí. Após essa tela de verificar serviços, a gente tem a tela de Pareto, que é a tela que traz o resumo Pareto da obra, né? Então aqui a gente tem, desse exemplo aqui, a gente tem um resumo Pareto. Então, e mais esse menu aqui, que é a memória de cálculo daqueles serviços que estão aí nessa tela aí de Pareto. E a gente vai verificar a memória de cálculo e vai preencher aqui, né, para saber se o total da memória de cálculo está coincidindo com o total que contém no orçamento. Então, eu vou voltar para o orçamento aqui, lembrando que a gente está aqui na tela de obra, né? Eu vou apagar aqui, porque a gente vai começar uma análise do zero. A formatação aqui, ó, ela é automática, assim que a gente insere o orçamento, a planilha faz a formatação dos macroserviços, pinta de preto o macroserviço, pinta de amarelo, já mostra que se é item do Pareto, se não é. Então tem várias funcionalidades que mais para frente eu vou mostrar com mais detalhe. Então vamos voltar para a tela inicial. Aqui a gente tem esse menu de navegação, mais uma vez, que é o menu principal que a gente utiliza na planilha. Caso o colega, quando estiver utilizando, chegue a fechar, aqui a gente pode clicar aqui, ó, exibir menu de navegação, que ele vai reabrir. Ou em último caso, a gente vem aqui, ó, nessa abazinha, que também é uma aba que ela tem uma funcionalidade, mas além disso ela também tem esse último recurso para a gente reexibir aí o menu de navegação. Então, esse aqui é o menu de navegação, o menu principal de utilização. Ele tem essas várias opções aí que mais para frente eu vou mostrar em detalhe cada coisa que a planilha faz. Vou voltar para a tela inicial. Vou fazer aqui, vou pegar um exemplo de um orçamento de São João da Vajota. Então, vamos começar aqui pelos dados da análise, né? Então, o que é que eu preciso informar? Onde foi que eu cliquei aqui, né? Cliquei em editar dados de análise, exibir formulário alteração de dados. Mas antes disso, eu preciso mostrar como é que a gente faz a instalação da planilha também no computador do colega, né? Então, se for a primeira vez que o colega for utilizar a planilha, precisa vir aqui, ó, em menu início. Aqui no menu início eu tenho a licença de uso, né? É um aviso que o colega precisa observar com relação à utilização, ao uso consciente, ao uso com observação crítica da análise, né? Então a gente tem esse menu aqui, é, essa licença de utilização. Aqui eu tenho o menu de instalação, que é o que eu vou mostrar agora, e aqui eu tenho o menu de atualizar databases e orçamentos, mais para frente eu vou mostrar. Aqui eu tenho o menu de exibir esse menu aqui de navegação, caso ele tenha fechado. E aqui eu tenho o menu de imprimir o resumo
da análise, que é essa tela inicial aqui. Quando o colega terminar a análise, ele pode clicar aqui que a planilha vai imprimir o resumo dessa tela inicial aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz após baixar a planilha, a primeira utilização que for fazer da planilha é instalar a planilha aqui, nesse link aqui, instalação da OrcX. Então aqui a planilha está, o sistema está avisando que a pasta C, OrcX e subpastas do banco de dados foi criada no seu computador. Tem um errinho de português que depois eu ajeitar. Ao analisar orçamentos, salve as planilhas da aba PO da Tegov nesta pasta, que foi a pasta aqui que o sistema acabou de instalar. Todo o sistema ele vai funcionar nessa pasta aqui, CORCX. Então vou clicar em OK. Se eu vier aqui em meu computador, essa pasta vai estar criada aqui, ó, vou voltar aqui, CORCX. Então, aqui ela criou a pasta CORCX e criou os arquivos modelo. Então, nesse caso aqui, são os arquivos de database de preço, que é CI, Infraciclo e Sinap. Por enquanto, eu não vou entrar em detalhes, porque essa database de preço eu já tenho uma aqui pronta, mas caso o colega queira atualizar a database, o que é que ele precisa fazer? É só baixar, por exemplo, CEINFRA. Ele vai baixar o CEINFRA na tabela que ele precisa, no tempo, no preço que ele precisa, né? Por exemplo, fevereiro de 2024, janeiro de 2024, lá no nome do serviço ele só precisa renomear e colar aqui com esse mesmo nome, insumo, serviço. No ciclo também da mesma forma vai ficar, os arquivos que tem que ser colocados são esses aqui com esse mesmo nome, e no Sinap também tem o padrão aqui. Mais para frente eu vou trabalhar para fazer automático essa renomeação, mas isso aqui é algo, essa parte de database é algo que o colega não precisa se preocupar, porque eu já tenho alguns arquivos prontos de database, né, em outro computador. Então é só chegar aqui, o colega vai só chegar aqui e colar os arquivos de database aqui por cima aqui desses que já existem. Então aqui eu mostrei qual é a pasta de instalação, quais são os arquivos modelo que o colega precisa trabalhar, caso o colega queira trabalhar por conta própria, colocando suas próprias databases quando precisar. Então o formato é esse aí. Eu vou voltar aqui para a planilha, deixa eu fechar e voltar. Então, o que foi que eu fiz? Baixei a planilha, desbloqueei para uso, né? E vim aqui na instalação. Instalei a planilha agora está instalada no meu computador. E para eu analisar o orçamento que eu quero analisar, eu preciso baixar os dados da plataforma TransfereGov. A planilha ela vai capturar esses dados direto das páginas que são baixadas da TransfereGov. Essas páginas elas devem ser salvas dentro da pasta CORCX, que é onde a planilha trabalha, né? Então, quando a gente for salvar, ela vai vir aqui para dentro e eu vou mostrar agora como é que a gente faz para baixar os dados do orçamento, inclusive a planilha para a gente analisar. Então, voltando aqui para o formulário de edição de alteração de dados, né? Aqui eu clico em editar dados de análise, né? Deixa eu fechar aqui, editar dados de análise. Aqui eu tenho esse primeiro menu aqui, ó, esse primeiro link vai abrir o formulário para eu editar os dados de análise, ou também o colega pode clicar aí aqui direto para o local onde faz a inserção dos dados, né? Pode vir aqui manual também, ó, e clicar onde precisa ser alterado os dados. Aqui também os dados do analista precisam ser alterados. Vou fazer aqui pelo formulário. Então, o orçamento que eu preciso analisar, eu vou colocar aqui outro orçamento aqui, outro contrato. Esse aqui é o código do instrumento da Tegov. Então, vou botar um contrato aqui, São João da Varjota, 9619
63. Aqui eu preciso informar o orçamento, se é com ou sem desoneração, o alcance do Pareto, o tipo de obra, né? O nome do analista, a profissão, tá. Então, clico em alterar dados, a planilha vai alterar esses dados. Eu vou ter aqui preenchido o número do contrato, então eu venho aqui em clicar em acessar TGOV deste contrato, ou também clicar aqui para acessar com o Firefox. Então, cliquei, a planilha abriu aqui, ó, já direto na página do contrato de São João da Vajota. O que eu preciso fazer aqui, clicar com o botão direito, salvar a página como, e eu salvo dentro da página da pasta CORCX, que foi a pasta que a planilha instalou. Então, salvo com o mesmo nome. Então, vou voltar aqui para mostrar novamente. Aqui é a página inicial daquele contrato que eu informei. São 3 páginas que eu preciso salvar de informação, que é essa página inicial, e mais outras 2 abas que eu vou mostrar já já agora mais para frente. Então, clico com o botão direito, salvar a página como, e eu vou salvar aqui, ó, dentro da pasta CORCX com o mesmo nome, detalhar proposta.htm, salvar. A próxima página que eu preciso salvar, eu clico aqui, ó, projeto básico, termo de referência, projeto básico, termo de referência. Eu vou vir aqui para essa próxima parte aqui, eu clico aqui, ó, na aba PO CFF. Essa aqui é a segunda página que eu preciso salvar. Vou salvar também com o mesmo nome na página na pasta CORCX. Vou clicar aqui no detalhe aqui, ó, que é a terceira, aqui é a terceira aba, né, a terceira página que eu preciso salvar. Cliquei no detalhe lá e venho aqui, ó, em PO. Nessa aba PO é onde está o orçamento, é a terceira e última página que eu preciso salvar. Clico com o botão direito, salvar a página como, transfere Gov, e aqui é o único detalhe que a gente precisa adicionar o 2 aqui no final, porque aqui eu já tenho um orçamento, ou uma página, um arquivo chamado transfere Gov, que foi o que eu salvei anteriormente. Então aqui eu coloco transfere Gov 2, deixo a mesma extensão, clico em salvar. Eu recomendo que o colega utilize o Firefox para fazer esse salvamento aí, porque é o que eu tenho utilizado desde o início, então é o que tem mais garantia de funcionar corretamente. Se utilizar outros navegadores, certamente vai funcionar, mas recomendo utilizar com Firefox, até por isso também eu já deixei aqui também um botão que força a planilha a abrir o Firefox no computador do colega. Então, salvei as três páginas que eu precisava salvar com informação. Aqui pode notar que aqui eu tenho, ó, um município de Boqueirão. Porém, quando eu atualizar aqui, ó, atualizar a database e orçamentos, vou clicar para atualizar. Eu vou carregar os dados das páginas que eu acabei de salvar da TransfereGov de forma automática. Então, tem um tempinho que a planilha precisa trabalhar para carregar os dados. Eu ainda não atualizei os dados de database do orçamento, que são os dados do ciclo, CEINFRA e SINAP, né? SINAP, ciclo e CEINFRA. Então, às vezes a planilha mostra algum erro, mas isso aqui não é crítico, é alguma informação lá na página que a planilha não conseguiu capturar. A gente clica em OK. Então aqui a gente já mudou, ó. A gente tinha antes, era Boqueirão do Piauí, e agora já baixou aqui para São João da Vajota. Tem os dados do orçamento de São João da Vajota. Eu tenho a database carregada. Então vamos agora para a database, que são as informações de database que o colega precisa colocar na pasta para
para poder a planilha carregar. Opa. Então, recomendo que o colega tenha no seu computador pessoal é, uma pasta, né, de databases ORCX. Isso aqui eu já tenho no meu outro computador com todos as databases que eu já trabalhei, né? Então nesse caso aqui eu deixei preparado essa daqui. Aqui eu já vou ter os arquivos, né, da CEINFRA, do SICO, né? Esses daqui são os orçamentos, os arquivos que eu preciso, né? Quando o colega baixar o SICO, vai ver que tem outros arquivos lá, mas apenas esses aqui interessam, né? Nesse mesmo formato aqui. E do SINAP também, aqui a gente vai ter composição de custo, de serviços, né? E de insumo, né? Nós vamos ter serviços e insumo é, do SINAP. Então, aqui o que o colega precisa fazer, se precisar mudar a database de análise, é trazer a database e colar aqui dentro da pasta ORCX. Então, eu clico em colar, vai substituir os arquivos. Pronto. Então, eu volto aqui para a planilha. O que eu fiz até agora foi instalar os arquivos de diretório, né? Só recapitulando. Instalei. O outro passo que eu fiz foi informar o número do código do instrumento, né? Eu informei e acessei aquele instrumento na Transfer Gov, salvei os arquivos, né? Que o primeiro é esse aqui, da página inicial, depois vem o de projeto básico, termo de referência, que é aqui dentro desse link aqui, PO. Esse aqui é o segundo que eu vou salvar, depois eu clico aqui na lupa, e depois eu clico em PO, e aqui é o terceiro, a PO é o terceiro que eu preciso salvar, com um detalhe que esse aqui da PO eu preciso salvar com 2 no final, para não repetir o mesmo nome do arquivo que já tinha sido salvo anterior. Então esses foram os passos que eu fiz até agora. Eu vim aqui e cliquei em atualizar database e orçamentos, porém eu não estava com os arquivos de database lá dentro da pasta C ORCX. Acabei de colocar agora a minha database, e aí eu preciso novamente atualizar a database e orçamentos. A primeira vez que eu cliquei aqui, eu tinha atualizado apenas o orçamento, né? O orçamento, os dados da análise aqui. E agora, como eu já estou com a database também lá, ele vai atualizar a database. No caso, não vai mudar, porque a database que está nesses arquivos é a mesma database que já está carregada aqui na planilha. Quando a database que é carregada na planilha, ela diverge da database do orçamento, pode notar, que aqui, ó, eu tenho a database carregada, eu tenho uma informação aqui, ó, que é 3 de 2024. Essa database ela estava carregada desde o início já aqui na planilha. E eu tenho a database informada na TGOV, que está aqui em cima, ó, 3 de 2024. Isso aqui ela captura também da TGOV de forma automática. Se tiver diferença na database, a planilha aqui ela vai avisar. Ela vai dizer que existe divergência nas databases. Então, a gente não pode utilizar uma database diferente do que é a database do orçamento que a gente está analisando. Então, aqui a gente carregou. Eu vou ter as databases carregadas aqui, ó. Tem o Synapse, Ciclo, Infra. Caso o colega, ao atualizar as databases, ao copiar os arquivos, colar na database lá na pasta CORCX, misture database diferente, o sistema também vai avisar se ocorrer do colega misturar databases com datas diferentes. Então ele vai ter um aviso aqui que tem um erro na database. Aqui, aqui eu vou ter uma tela de composição do VI, que a planilha, isso aqui é uma tela de auxílio de análise. Aqui é um cálculo que a planilha faz. De acordo com o nome do serviço, ela vai capturando
o nome do serviço dentro do orçamento e divide o orçamento em fatias. Então, aqui é um auxílio de análise. é, eu tenho utilizado bastante para análise de estradas vicinais, de outros tipos de obra, CAPES, né? CAPES não, é CREAS, né? Para esses orçamentos, essa planilha auxiliar ela tem calculado de forma quase exata, né? Então, assim, ela separa o orçamento por fatias e essa separação aqui ela vai servir como um norte de análise do orçamento, das fatias que a gente precisa analisar do orçamento. Então, voltando aqui, eu acabei de carregar a database, estou com a planilha carregada também, com, com a aba PO da Tegof carregada, né? Então, eu venho aqui, ó, em acessar orçamentos capturados na aba PO da Tegov. Vai aparecer o menu aqui, ó, e eu clico em orçamento de projeto. O que é que eu preciso fazer? Pode notar que aqui já está também colorido. Alguns itens estão coloridos com uma cor diferente aqui. Então a planilha ela captura o que tem escrito, né, no nome do serviço e ela colore. Por exemplo, placa de obra é um item que eu preciso analisar de forma separada aqui na aba de placa de obra, né? Então aqui ela já traz destacado. Isso aqui tem funcionado também, mas não é exato, o colega precisa ter atenção para separar. Então, qual é a utilidade disso? É separar os componentes do orçamento para eu trazer cada um para o seu local correto aqui de análise. Na parte de obra, vamos aqui, eu tenho serviços preliminares, eu tenho placa de obra, tapume, locação. Locação de container, ele vai entrar na parte de canteiro, né? Aí eu tenho administração que vai entrar na análise de administração, mas eu vou ter a parte de obra em si, que é a primeira que eu vou mostrar como é que funciona a análise, e essa análise na parte de obra, ela vai funcionar também da mesma forma para as outras abas. Então eu vou clicar, eu vou selecionar aqui, o que eu preciso fazer é selecionar essa fatia do orçamento de obra. Vou descer até lá embaixo, pegar todo o orçamento, fornecimento de placa de obra. Vou deixar aqui placa de obra de fora. Entrada, tapume, locação, convencional. Aqui são itens ainda que precisam ser inseridos na parte de análise de obra, né? Tapume, locação de obra. Copiar. Então eu vou aqui em obra, copiar. Aqui eu tenho. Opa, acho que eu esqueci de trazer aqui. Acessar orçamento capturado da Tegol. Esqueci de trazer os preços unitários. Então aqui eu estou mostrando já como é que funciona a análise de orçamento. Porém, esse orçamento aqui que eu estou analisando é um orçamento padrão que eu vou já passar para análise de orçamento padrão, que é essa última funcionalidade que eu adicionei na planilha. Mas eu estou usando esse próprio orçamento aqui para mostrar como é que funciona a lógica de funcionamento da planilha, né? Então, eu estou aqui na parte de orçamento da parte de obra. Eu fui aqui, ó, no orçamento que foi capturado da Tegov, peguei só a parte de obra. Eu vou pegar mais essa parte aqui. Essas outras partes aqui vai ser análise de canteiro, né? E vai ser análise de placa de obra. Então, isso aqui eu estou considerando que vai ser obra também. Então, vou levar para a aba de obra.
Aqui a planilha, nessa tela de orçamento, ela já mostra o grau de grandeza, o grau de importância daquele item dentro do orçamento. Aqui ele mostra se o item faz parte do Pareto ou não. Deixa eu só voltar aqui porque tá aparecendo todos os itens como sendo Pareto. Deixa eu voltar aqui no início. Deixa eu adequar aqui só. 86%. 80%. Pronto. Algum detalhezinho, porque eu editei os dados através desse formulário. Aqui eu vou corrigir isso aí. Muito provável foi porque ele alterou o tipo de dado quando eu alterei pelo formulário aqui. Mas o colega informando o Pareto por aqui, ela vai funcionar corretamente. Então, eu informei aqui 80% e vou voltar lá para a aba de obra, que é onde eu estou analisando. Então, assim que eu inseri o orçamento, aqui a gente já tem a formatação em macroserviço, né? Aqui a gente já tem também a indicação se o serviço é do Pareto ou não. Então já fica amarelo aqui o que é do Pareto. Aqui a gente já tem também o grau o peso do item dentro do orçamento. Que está aqui, a gente já vê aqui que essa estrutura treliçada tem um peso grande, né? De acordo com essa barra vermelha. Ok, então o que nós acabamos de fazer aqui foi inserir o orçamento para análise, né? Qual o segundo passo? Após eu inserir, eu clico em totalizar. Apesar de eu já ter um total aqui, esse botão de totalizar, ele faz uma limpeza na descrição dos nomes do serviço. Isso aqui às vezes é importante. Então a gente clica em totalizar, ele totaliza novamente e faz essa limpeza aqui nos nomes do serviço. Aqui, infelizmente, da forma como o colega, o profissional, o projetista colocou lá na aba Tegov, ele colocou de uma forma que o nome Sinap ficou junto do código. Mas de maneira geral, o código, a planilha consegue capturar bem e o código ele vem direto aqui para essa coluna de código, né? Então isso possibilita a planilha capturar de forma automática também pelo código que é informado. Então nós estamos aqui nessa primeira tela aqui, ó, de ver orçamento. Nós vamos ter a segunda tela, que é para a qual eu vou passar agora, que é a tela de verificação de serviço. Então, tudo que tem um nome igual, se o tomador coloca o nome do serviço igual ao nome do serviço que existe lá no Sinap, a planilha já captura de forma automática esse serviço e pega o código de referência dele, que é o que está acontecendo aqui, ó. A planilha está capturando o nome desse serviço e já está aceitando de forma automática. Os outros, os outros itens que a planilha não capturou são itens que são composição. Então está aqui ó, as composições que a planilha não aceitou. Então o próximo passo, depois de verificar serviço, que é esse passo que a gente está fazendo aqui agora, que a gente faz a comparação, a gente vê tudo que foi pego de forma automática e compara para ver se é o mesmo aqui, estrutura teleçada de cobertura, tipo FINC, né, com ligações soldadas, tarará. Aqui é igual, né, que ela capturou de forma igual, mas eu vou fazer um teste aqui agora, vou voltar aqui em ver orçamento, eu vou pegar o código de um item desse aqui, desse mais relevante aqui, eu vou eu vou editar aqui, deixa eu exibir a barra de forma aqui. Eu vou editar. Eu vou botar outro código aqui só para a gente fazer um teste aqui. 10.
Não, vou pegar um código melhor. Vou pegar um código aqui que seja de composição. Tá aqui. Vou pegar o código de composição. Deixa eu ver qual aqui. Uma dessas que seja relevante. Essa aqui. Eu vou pegar essa composição aqui que caiu no Pareto e vou colocar um código Synapse só para mostrar a funcionalidade que tem dessa comparação aí, que é a próxima tela de verificar serviço. Então eu vou voltar aqui. Eu tenho aqui um serviço que é composição e eu vou colocar aqui um código Synapse para eu testar essa verificação de serviço. Então aqui a gente tem piso vinílico semiflexível, ok. Eu coloquei um código Synapse que não é dele, né? Não é do piso vinílico. Coloquei só para a gente ver como é que funciona essa comparação aqui. Então vou procurar aqui o piso vinílico. Piso vinílico. Tá aqui, piso vinílico. Eu coloquei esse código aqui. E o que foi aqui que a planilha fez? Ela capturou esse código e foi buscar o serviço de referência dele no Synapse, que é esse aqui, ó, barra de apoio reta em aço inox polido, tarará, tarará. Então, isso às vezes acontece do projetista colocar um código que não é condizente com o nome do serviço. Então, nesse caso aqui, a gente pode aceitar ou rejeitar, e nesse caso a gente vai rejeitar, porque o código que ele informou não é o código correspondente a esse serviço aí. Então, essa, essa aqui é a utilidade dessa tela de comparação. Às vezes o colega projetista ele insere uma descrição ligeiramente diferente. Deixa eu pegar aqui esse aqui. Às vezes ele insere uma descrição do serviço ligeiramente diferente do que é a descrição que tem no Synapse, né? Ou no Ciclo ou no CInfra. Então, apesar de ter uma diferença na descrição, às vezes é aceitável a gente aceitar aquele código para aquele serviço, né? Às vezes é porque o colega, por exemplo, piso, né? Ele vai executar execução de piso, aí ele bota assim do lado, execução de piso, parte externa, entre parênteses. Aí em outro serviço ele bota parte interna. Então ele acabou alterando a descrição do serviço, não vai bater igual como é no Synapse, porém se trata do mesmo serviço que ele está realizando, né? São serviços iguais, na verdade, apenas um detalhe que ele colocou na descrição do serviço. Então é para isso aqui que serve essa parte aqui de verificação de serviço, que é essa segunda tela aqui desse menu preto, né? A gente aceita ou rejeita esses itens e uma vez aceitado ou rejeitado, a gente passa para o próximo passo, que é a tela de Pareto, que já é o resultado final de nossa análise. Tudo que foi automático, tudo que foi pego automático, já está aqui. Então, todos esses itens aqui do Pareto, ó, que já estão aqui com a referência deles, né? Todas preenchidas, foi feito de forma automática, porque a planilha ou buscou o nome do serviço e foi buscar o código dele de referência e já trouxe o código, o preço e a unidade de referência também, ou também buscou o código que foi informado e trouxe o serviço, o preço de referência para aquele código que foi informado. Então aqui para nós ficou faltando esses itens em amarelo aqui, né? Então são esses aqui que a gente precisa agora ir atrás de buscar a referência deles. Aqui a gente tem, nesse primeiro item, uma composição, né? A composição FNDE 20, telha termoisolante revestida em aço galvalume, face superior, taraná. Então, isso aqui é uma composição. É um serviço que a gente vai analisar em separado.
Porém, a análise de composição também é dentro do próprio worksheet, né, do próprio sistema. Então, a gente vai analisar isso aí em separado e quando a gente analisar em separado, ele já vai trazer a referência para cá, para dentro do sistema. Opa, o que é isso aqui? Vou fechar. Já vai trazer para dentro do Pareto, que eu vou mostrar aqui já já. Mas antes eu vou mostrar aqui só a última tela, que é a tela de memória de cálculo, que é a tela onde o colega vai trazer da memória de cálculo que foi entregue pelo tomador, né? E vai colocar aqui as fatias de memória de cálculo até a gente chegar no total, tem que ser o total, a quantidade total do orçamento, né? Então aqui a gente vai ter uma comparação, vai ter uma diferença percentual aqui, total da memória de cálculo, diferença. Então aqui como não foi preenchido, vai estar aqui, vamos botar aqui 120. Enquanto não for atingido, né, a gente vai ter a diferença aqui. Total da memória de cálculo, que é o total que eu coloquei aqui, nessa coluna, né? E o total do orçamento. Aqui ele dá a diferença e aqui a diferença percentual. É necessário também o colega observar se existe especificação técnica para aquele serviço, né? Então o colega vai responder o sim ou não. E após essa verificação aqui, a gente vai ter a memória de cálculo e a especificação técnica verificada, né? Então vamos voltar para a tela de Pareto. Tô na aba de obra, né? Vou voltar aqui para a tela de Pareto. Então agora eu vou mostrar como a gente faz para analisar é, um serviço através da composição dele, né? O que é que a gente faz aqui? Eu tenho aqui o serviço, que é esse telha termoisolante. A gente vem aqui, ó, nesse link arroxeado aqui, enviar serviço para ser analisado em composição em separado. Eu clico aqui, eu vou selecionar a composição, eu tenho 60 composições disponíveis para analisar. Eu vou clicar na primeira aqui e vou enviar esse serviço aqui, lembrando que sempre tem que estar a célula selecionada referente ao nome do serviço. Não pode estar outra célula selecionada, tem que ser essa do nome do serviço. Enviar serviço para análise na composição. Então, cliquei em enviar, eu tenho a composição C1 e enviei para ele para analisar na composição C1. Então, C1. Então aqui a gente tem o aviso que o serviço foi transferido para ser analisado na composição C1. Acesse a aba anexo da TGOV para baixar a planilha de composições analisadas. Geralmente o tomador coloca lá na aba de anexo, né? Coloca também as composições, a gente baixa lá e pega essa composição. A gente vai pegar a composição de telha termoisolante, né? Para analisar. Ok, eu mandei para analisar na composição C1 e aqui embaixo eu tenho essa tela aqui, eu tenho esse menu aqui, ó, que são as composições. De cara eu tenho as 7 primeiras composições, eu posso clicar e navegar diretamente para elas. Mas aqui eu tenho disponível as 60 composições, né? Então está aqui a lista de todas as composições que o colega pode clicar e navegar. Então, como a gente acabou de encaminhar esse serviço para a composição C1, ela já apareceu aqui, já está aparecendo na lista das composições, né? Então eu clico aqui, composição C1, telha termoisolante, já está aqui preenchido. E aqui simplesmente eu trago o orçamento da composição e trago para cá para analisar. Só para eu ter um valor no final da composição, para mostrar como funciona, eu vou trazer aqui, eu vou trazer do próprio orçamento, eu vou trazer uma série de serviços aqui, só para não me demorar muito buscando outro arquivo, eu vou trazer esses serviços aqui do orçamento, representando como se fosse a minha composição, né? Os meus serviços de composição, meus insumos que compõem
minha composição. Então tá aqui. É, deixa eu só passar os códigos Sinap para cá. Então aqui eu estou supondo que eu baixei o arquivo de composição do tomador e eu estou transferindo a composição aqui para análise na composição C1. Então a lógica de funcionamento agora da composição vai ser a mesma lógica de funcionamento que eu acabei de mostrar para a tela de obra. Então aqui eu clico em totalizar. Eu venho agora para o próximo passo, que é verificar serviço. Pode notar que é a mesma lógica, o mesmo direcionamento aqui. A planilha já detectou automático os códigos, já aceitou automático também, porque a descrição é a mesma. Então a gente não tem escolha, se a descrição for a mesma, a planilha vai adotar aquele código. O próximo passo é ver Pareto. E aqui a gente vai ter aqui, na verdade, não vai ser o Pareto, mas vai ser o total da composição analisada. Nas composições de C1 a 60, a gente analisa 100%. E também nas composições de administração, canteiro, mobilização e placa também vai ser 100%. Então, aqui a gente acabou de obter o valor da composição C1 e ela já vai automática lá para a aba de obra. Vamos voltar para a aba de obra, que aqui a gente está vendo aqui, ó, que ela está preenchida também de forma automática. Então, essa é a forma de análise, essa é a lógica de análise da planilha. A gente pode analisar por composição também. Vai ficar tudo fechado dentro da planilha. É, tem outra opção que é se for algum serviço, vamos voltar aqui. Eu estou na tela de obra, certo? Vamos voltar para a edição de orçamento na tela de obra. Vamos supor que aqui eu tenha um serviço que seja é, OSS, né? Vamos supor que seja OSS. Vamos aqui no Pareto só para eu ver algum serviço aqui. FNDE 281. Fechamento em chapa metálica. Vamos voltar aqui para orçamento. Fechamento em chapa metálica. Pesquisar. Fechamento em chapa metálica. Então vamos supor que esse serviço aqui seja um serviço do OSS. Então, se eu quiser analisar com o OSS, o que é que eu preciso fazer? Ou qualquer outro serviço, ou qualquer outro banco de preço, né? Outra tabela de preço. Eu apenas informo aqui, eu vou pesquisar lá no OSS, né? Eu vou trazer o preço do OSS desse serviço. Então, vamos ver aqui, vamos pesquisar no OSS aqui alguma coisa aqui. OSS. Serviço. Fechamento. Lembrando, sempre precisa alterar aqui no OSS, né, o mês de referência. Então, vou pesquisar aqui qualquer coisa com fechamento aqui.
Abrigo. Eu vou pegar esse, eu sei que não é o nome, o serviço certo, mas eu vou pegar esse a termo de exemplo. Então, esse serviço aqui, eu tenho a referência dele do OSS, tá aqui, e eu quero utilizar o OSS para eu analisar esse serviço, para ter o preço de referência dele. O que é que eu preciso fazer? Então, eu fui, pesquisei no OSS, aqui eu só copio, aqui como está aqui no OSS, eu volto para a minha planilha, e aqui no menu Worksheets eu vou ter aqui, ó, acessar database, que é onde a gente vai ter acesso à nossa database. Ela vem aqui, ela já vem direto para esse local aqui, que é o final da database, que aqui a gente pode inserir qualquer outra database que a gente queira inserir. Aqui eu tenho Sainfra, eu tenho Sinap, Cicro e Sainfra, né, nessa ordem. Mas aqui também eu posso inserir qualquer outra database que eu achar necessário para eu analisar meu orçamento, né? Então, no final, eu vou ter a opção de fazer essa inserção aí, acessando aqui pelo menu Worksheets, é, acessar database. Aqui eu tenho outras opções de menu, depois eu vou passar por esses menus aqui todos e vou mostrar cada um como é que funciona, o que é que ele faz. Estou seguindo a lógica aqui de análise de orçamento e por enquanto a gente está precisando só desse menu aqui de acessar a database. Então eu fui lá no OSS, copiei o serviço. Aqui eu venho e colo da forma como eu achei lá no OSS. Vamos ver aqui. Aqui. Vou trazer só valores. Então aqui eu tenho esse código, eu trago o serviço. E o que é que eu faço? Aqui eu só copio esse código do OSS e trago para aqui para o meu serviço de fechamento. Vamos ver aqui. Fechamento, está aqui. Então eu copiei o código OSS e vou colar ele aqui. Opa, vou voltar aqui. Copiar. Vou voltar para a obra. Fechamento. Ctrl L para pesquisar, né? Fechamento. Eu vou colocar o código do serviço que eu acabei de pesquisar no OSS. Então, aqui a gente vai ver na próxima tela que a planilha ela vai trazer esse código aí e ela vai buscar esse código lá na database que a gente acabou de adicionar. Fechamento. Parece que tá fora do Pareto. Vamos escolher outro serviço aqui. Tá pesquisando por forma, tem que pesquisar por valores. Vamos lá agora novamente. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu colei o código OSS aqui na minha tela de orçamento, né? Colei o código OSS e vou agora em verificar serviço. Tava dando um erro porque tava pesquisar por fórmulas. Aqui a gente tem que colocar como valores. Fechamento. Vou pesquisar agora aqui. Fechamento.
Fechamento em chapa metálica. Tarará. Ele buscou aqui, mas não trouxe o nome do serviço. Vamos voltar aqui para ver o que foi que aconteceu. Vou guardar um pouco. Acessar a database. Cliquei sem querer em atualizar a database. Vamos esperar a planilha terminar de carregar. Uhum. Eu vou tirar essa barra aqui que eu estou desconfiando dessa barra. Vou colocar um traço aqui. Fechamento. Copiar. Volto na página de obra. Ver orçamento. Pesquisar por fechamento. Tá aqui. Vamos agora verificar serviço. Não pegou, não sei o que ocorreu. Deixa eu voltar aqui. Pode ser algum caractere aqui. Obra. Não pegou aqui. Depois eu verifico isso, mas ela tem funcionado. Alguma coisa ocorreu que ela não capturou o código OSS, mas essa é a forma que a gente captura qualquer serviço de outra database, é só informar lá que ela vai capturar, ela vai buscar. Depois eu vou ver o que ocorreu aqui nesse caso aqui. Então, voltando para a tela de obra, aqui nós estamos na tela de orçamento, vou para a tela de Pareto. Então, a composição que a gente analisou, tá aqui a composição. Deixa eu testar aqui esse piso vinílico aqui. Vou colocar outro código aqui para ele aqui. Piso vinílico. Não, vou testar aqui impermeabilização. Impermeabilização de viga. Vou voltar para a aba de orçamento. Impermeabilização de viga. Ué. Localizar. Agora sim. Impermeabilização de viga. Tá aqui. Então, vamos supor que eu tenha pego um código OSSI. Vamos ver se vai funcionar agora. OSSI 1, 2, 3. Vamos para a database. Fechar aqui. Database.
OSSI 1, 2, 3. Serviço OSSI. Teste. Tenho que voltar. Lembrando que esse menu aqui, ele só funciona para as telas de análise, que é esse aviso aqui que a planilha acabou de mostrar. Então, esse menu aqui, ele só funciona para as telas de obra, administração, canteiro, placa e as telas de composição. Então, aqui eu estou na tela de database, eu quero voltar para a tela de obra, eu clico aqui na tela de obra. Se eu precisar vir aqui para orçamento, serviço, Pareto, eu clico aqui embaixo. Vou voltar, vou voltar para a tela de database porque eu esqueci o nome do serviço. OSSI 123, serviço teste. Então, obra. Eu vou escolher algum item aqui para eu colocar esse código OSSI 123. OSSI 123. Então, aqui eu vou em verificar serviço. Ctrl L. OSSI. OSSI 123. Por algum motivo não está pegando, eu vou verificar o que está acontecendo. Lembrando que esse vídeo eu estou gravando ele em outro computador, né? Essa planilha eu desenvolvi ela no computador que eu utilizo no trabalho, que é outro computador. Então, de um computador para outro, às vezes a gente tem alguma questãozinha que acaba acontecendo que muitas vezes foge do nosso controle, né? Então, eu estou gravando de outro computador, do meu computador pessoal, não é o computador que eu utilizo no meu trabalho, no dia a dia. E por algum motivo não funcionou essa funcionalidade aqui de eu trazer a outra database de outro de OSSI, enfim, né? Qualquer outra que seja. Vou verificar o que é que está acontecendo e corrigir esse problema aí depois. Então, isso aqui o que eu acabei de mostrar é a análise de orçamento. O que é que a gente faz para analisar o orçamento? Aqui eu acabei de demonstrar na parte de obra, né? Eu cheguei no Pareto. Eu tenho alguns itens que ainda eu preciso verificar o preço de referência dele, mas enfim, já foi uma ajuda muito grande, né? Porque de tantos itens que a gente tinha, faltou agora poucos, né? São esses só, apenas esses que estão aqui em amarelo, né? Então, é, diminui bastante o trabalho com essa captura automática aí, né? E essa mesma lógica aqui que eu fiz para a obra vai funcionar para a administração local, para canteiro, para mobilização, para placa, né? Então, é, se eu for analisar, por exemplo, placa de obra, selecionei aqui, vou voltar aqui para a aba para a tela de orçamento. Vou excluir aqui. Então, eu analisei obra, vou analisar a placa de obra, que é onde eu estou aqui agora. Então, eu venho aqui no menu, na verdade, nesse menu aqui, acessar orçamentos capturados. Orçamento de projeto. Então, eu vou procurar o serviço de placa de obra, que muito provavelmente ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar colorido de forma diferente, né? Então, eu só pego ele e levo lá para análise, lá na parte de placa de obra. Colar, valores, verificar serviços. Já pegou automático, ver Pareto. Então aqui eu já tenho um Pareto pronto desse serviço de placa de obra, já tenho ele analisado com o serviço
de referência dele. Vamos voltar aqui para o Pareto de obra. Aqui a gente tem a demonstração da grandeza do serviço no orçamento, né? Aqui, esse preenchimento com a cor diferente aqui. Ok, nós verificamos como é que a gente analisa os orçamentos, obra, administração, canteiro, mobilização e placa de obra. Todos funcionam da mesma forma. Se precisar analisar uma composição em separado, a gente seleciona o serviço, né? Está aqui selecionado, venho aqui nesse link arroxeado, vou analisar agora na C2 agora, ó, esse serviço, enviar para a composição, ok. Então se eu vier aqui, deixa eu fechar aqui, se eu vier aqui no menu de composições, esse serviço C2, ele vai estar aqui já referenciado aqui, ó, na análise de composição, é só eu vir aqui analisar, e aqui ela já pega automático, quando eu analisar vai aparecer o preço aqui. Essa é a análise na parte de análise do que a gente precisa analisar em obra. Se eu voltar para a tela inicial, a gente começa a ver que essas tabelas elas começam a ser preenchidas de acordo com o que foi analisado. Então, eu analisei a parte de obra, ela começa a ser preenchida aqui, a parte de placa de obra também com esse valor. Então, aí aqui a gente vai compondo o orçamento de acordo com o que a gente vai analisando. Então, a administração, canteiro, quando eu analisar, vão aparecer aqui e vai ter o total deles. Qual a necessidade dessa tabela aqui? Essa tabela, ela, como eu já falei antes, para vários orçamentos, ela já tem funcionado assim de forma exata. Então, qual é a necessidade dela aqui? É a gente ter um alvo do valor que a gente precisa chegar para aquele item lá. Por exemplo, placa de obra, apareceu aqui para mim, ó, R$ 638 de placa de obra sem BDI. Essa foi a parte que eu analisei. E aqui, ó, na minha planilha auxiliar, tá me demonstrando que é R$ 4.600, né, de placa de obra. Vamos verificar aqui no orçamento o que é que tem realmente aqui de placa de obra. Qual é o valor aqui? Engraçado que tem duas placas de obra aqui, né? Não entendi. Vou exibir aqui. 3.000. Muito provavelmente o que a planilha está fazendo é somar aqui essas duas placas de obra. Fornecimento de instalação de placa de obra. Então, são esses detalhes que a planilha ela, ela acaba sendo necessária, essa planilha auxiliar aqui, para trazer à tona essas questões dos totais que a gente está, das fatias de cada componente do orçamento que a gente está analisando, para a gente ter certeza de cada item do valor total daquela fatia ali. Então, ela traz à tona essas questões, por exemplo, aqui no caso ela detectou 4.678 de placa de obra, né? Que deu diferente do que a gente analisou ali na composição de placa, né? Na nossa composição de placa deu 623, só que quando a gente vai para essa tabela auxiliar aqui, ela está me dizendo que tem 4.000 de placa de obra. Por que que ela está dizendo? Porque ela verifica no orçamento o que é que tem de descrição lá de placa de obra. Então ela soma tudo que tiver descrição de placa de obra, ela vai somar. E foi aqui que a gente, enfim, a gente percebeu que existem aqui no orçamento dois itens com o nome placa de obra, né? Que esse primeiro aqui, e eu vou ter um lá no final também, aqui no final do orçamento. Então são questões que precisam ser vistas, né? Ok, aqui a gente tem a análise do orçamento, mais uma vez. Eu acredito que eu demonstrei aqui como é que utiliza o orçamento, como é que a gente analisa com as composições.
E agora eu vou passar para a parte de orçamento, de análise de orçamento padrão. Vamos para análise de orçamento padrão, que vai ser o caso desse orçamento aqui que a gente acabou de carregar. Esse orçamento aqui é um orçamento de construção de creche, né, no município de São João da Vajota, creche tipo 2. Tarará. Esse aqui é um orçamento do FNDE, que é um projeto padrão, creche tipo 2. Então, o que é que eu faço aqui para analisar o meu orçamento padrão? Eu estou com o orçamento carregado, eu venho aqui, escolho o tipo de orçamento que eu vou analisar. No meu caso aqui é creche tipo 2. Aqui eu tenho vários outros tipos de orçamento, mas aqui na minha análise é creche tipo 2. Que ela vai carregar o orçamento creche tipo 2 e aqui vai começar a aparecer no menu aqui as opções de análise, né? Os detalhes da análise de orçamento padrão, aqui nesse caso eles estão ocultos, né? Eu vou clicar em exibir aqui, ó. Aqui a gente vai ter a exibição é, da análise desse orçamento aí. Só que o que eu preciso fazer? Eu escolhi o tipo 2, creche tipo 2, e eu vou enviar o orçamento que eu capturei da Tegov, eu vou enviar para análise. Porque aí é onde a planilha vai comparar o orçamento que está na Tegov com o orçamento padrão. Vamos voltar aqui. O menu principal, o menu de orçamento padrão é esse aqui. Onde vai ter todas as opções de análise de orçamento padrão que a gente precisa, né? Então, vou clicar aqui nesse menu de ver planilha. Essa aqui é, vamos voltar aqui para o menu aqui, ó. Aqui é o link para acessar o orçamento padrão. Aqui eu tenho a opção de ver qual é o orçamento padrão, a planilha de orçamento padrão. Aqui eu tenho comparação entre o orçamento padrão e o orçamento da Tegov. Aqui tem uma lista dos itens que foram alterados entre um orçamento e outro, do padrão e o da Tegov. Aqui eu posso enviar os itens que foram alterados, eu posso enviar para análise. Aqui eu tenho uma tela de comparação que eu vou mostrar mais para frente. Aqui eu tenho uma tela para mostrar os itens que não são financiáveis, que também eu vou mostrar mais para frente. E aqui os outros itens para exibir o menu de navegação. Mas aqui o que importa para a gente agora, nesse momento, é a análise do orçamento padrão, que eu vou mostrar aqui essa comparação aqui. Aqui eu tenho do lado verde o meu orçamento padrão e do lado azul é o orçamento do tomador. Então, tudo que foi removido do orçamento padrão, ele vai aparecer vermelho aqui nessa coluna do meio aqui. Então, aqui a gente já vê que o tomador ele removeu esses macroserviços, né? Aqui na verdade é por causa de uma limitação da plataforma, que a gente não tem a opção de botar dois macro. Pelo nível do macroserviço, né, a gente só tem um nível de macroserviço. A gente não pode botar dois subníveis de macroserviço. Então, tudo isso aqui, o que está em vermelho, né, o tomador acabou retirando da descrição do orçamento dele. Então, nessa coluna do meio, a gente sabe quais foram os serviços que ele ou retirou, ou alterou a quantidade, ou modificou a descrição do serviço. Então, nesse caso aqui, a gente vê que essa verga pré-moldada, né, teve alguma alteração nela aí. E mais pra frente a gente vai ver o que foi que aconteceu aí. Ok, aqui mais para baixo, aqui, vamos voltar aqui para a tela inicial. Já já a gente volta para a tela de análise de orçamento padrão. Mas aqui a gente já tem uma comparação aqui da variação do que ocorreu entre o orçamento padrão para o orçamento do tomador, né, do recebedor. Aqui a gente tem uma variação percentual, está abaixo dos 5%. De acordo com a variação aqui, a gente vai ter os dizeres já, né, de acordo com o normativo, dos itens que precisam ser colocados no LAI. Se ficou abaixo ou acima, vai dizer que ficou inferior, né? Ficou inferior
ou acima dos 5%. Aqui também já traz o tipo de orçamento padrão, por exemplo. A proposta adotou o projeto padronizado é, FNDE, creche tipo 2, emitido pelo gestor Ministério da Educação, conforme portaria conjunta, tarará, tarará. Então, aqui ela informa que a diferença percentual global é menor que 5%. Então, nessa tela inicial aqui, a gente já tem o panorama total do que foi que ocorreu de forma global no orçamento padrão, né? Porém, dentro desse global, a gente precisa ver internamente como é que o que foi que aconteceu lá dentro do orçamento padrão. Então, aqui, deixa eu só abrir aqui a plataforma para eu abrir esse orçamento aqui, a gente ir verificando coisa por coisa aqui. Eu tenho aqui uma visão global do que aconteceu, porém a gente precisa verificar se ocorreu, o que foi que ocorreu por dentro do orçamento, né? Então, eu já enviei para análise, já foi comparado, agora eu só preciso clicar aqui, que é o link que vai me levar lá para a página de comparação. Então, aqui eu estou na página de comparação, aqui eu tenho o orçamento, o menu de orçamento padrão. Eu acabei de demonstrar que esse link aqui, que é a comparação entre o orçamento padrão e o orçamento da Tegov. Aqui a gente já vê o que foi que teve de alteração. De cara parece que o que houve aqui foi apenas os macroserviços, né, que foram removidos e, e aquele serviço, algum serviço aí no meio do caminho aí. Porém, nesse terceiro link aqui, nessa terceira opção, a gente tem uma comparação entre o orçamento padrão e o orçamento da... Opa, não é no terceiro não, é no quarto. A gente tem a lista de itens alterados do orçamento padrão para o orçamento da Tegov, né? O que diferenciou um do outro, como é que eles estão se diferenciando, qual que é que tem de diferente. Então a gente vê aqui que foi essa verga, né? Nesse lado direito é o que foi removido ou alterado quantidade ou modificada a descrição do serviço, né? E nesse lado esquerdo é o que foi adicionado. Então aqui a gente vê que só nesse serviço aqui de verga, né? E nesse item impermeabilização foi que ocorreu. Impermeabilização tinha uma quantidade de 394, né? Serviço que foi. E aqui a gente tem com a quantidade agora atual de 788. Então, é, aqui a diferença foi pouca, porém eu já peguei casos onde o orçamento padrão e o orçamento do tomador acaba tendo muita diferença, e a gente precisa recorrer a um item aqui, que é esse item de exibir tela de comparação para procurar itens não financiáveis. Essa tela de comparação aqui, o que é que acontece? A gente, é, se a gente clicar aqui, nesse lado esquerdo, ele traz a lista aqui. Peraí, deixa eu abrir de novo aqui. Pronto, agora carregou aqui a lista completa aqui dos serviços que foram removidos. Pega para mandar. Ok, aqui a gente tem aqui no serviço de impermeabilização. Aqui a gente pode comparar aqui o que foi que ocorreu de um para outro, né? Aqui se a gente selecionar o serviço de impermeabilização e aqui do lado, aqui embaixo, eu carrego a lista dos serviços que foram modificados, né? Então aqui eu clico aqui em impermeabilização e aqui eu vejo ó, que ela tá apontando que o serviço é não financiável ou teve modificação na descrição do serviço, né? Nesse serviço de impermeabilização.
Aqui é o serviço antigo, é o serviço do orçamento padrão, né? Então, o que foi que ocorreu de um para outro aqui? Impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica. Duas demãos. Então, o que ocorreu de fato aqui de um para outro foi apenas a alteração de quantidade, né? Antes a quantidade era 394 e ela veio agora para 788. E nesse serviço de verga aqui, vamos clicar aqui em verga, né? Lembrando, aqui é a lista dos serviços que foram é, é, a descrição foi alterada, né? Ou a quantidade foi alterada, ou o item em si foi alterado, foi removido, né? Então aqui a gente clica, aqui vai ficar por ordem alfabética e ele serve justamente para a gente clicar do lado de cá e do lado de cá a gente clica no mesmo serviço parecido para colocar um do lado do outro aqui e a gente saber de fato o que foi que ocorreu de um para outro. E aqui a gente vê que verga pré-moldada, com 1,5 m, espessura, tarará. Ok, então aqui a gente já vê que foi que ocorreu, foi só uma mudançazinha de quantidade. Nesse caso, então a gente observa que não houve alteração, não houve, foi só uma adequação de quantidade, né? E não houve inclusão de serviços não financiáveis, né? Mas caso tivesse ocorrido a inclusão de serviços não financiáveis, o que é que a gente faria aqui? À medida que fossem aparecendo os itens não financiáveis, era só clicar aqui, enviar para a lista de itens não financiáveis. Então, à medida que a gente for clicando aqui, ele vai mandar esse serviço lá para a lista de itens não financiáveis. No final, a gente vai ter um resumo do que ocorreu de fato, do que foi inserido de itens não financiáveis, né, dentro do orçamento. Então, para mostrar essa lista de itens não financiáveis, a gente vem aqui mostrar a lista de itens não financiáveis. Aqui acabou ficando alguns itens do exemplo anterior que eu tinha feito. Deixa eu apagar e vou voltar aqui. Vou voltar para o orçamento padrão. Vou fazer de novo. Então, enviar para a lista de itens não financiáveis, verga, impermeabilização, estou enviando também. Aí quando eu venho aqui em orçamento padrão, vai aparecer aqui. Então, esse aqui é o resultado final da nossa análise, que é onde a gente vai mandar os serviços que não são financiáveis ou serviços que precisam ser observados de maneira mais detalhada, né? Então, essa daqui é a análise de orçamento padrão, bem simples, né? É, bem fácil de fazer. Na tela inicial eu tenho o resumo da análise, né, com os percentuais que variaram. E é isso aí. Isso aqui a gente vai utilizar para preencher o LAI, né? Já está todas aqui as informações, né? Os anexos ao LAI que deverão ser inseridos na plataforma TransferGov, o preenchimento do LAI, enfim, todos os dizeres estão aqui, os que a gente precisa para fazer a análise. Vamos voltar aqui para a tela de orçamento padrão, só para eu terminar de mostrar aqui alguma coisa que precise mostrar. É, aqui eu tenho a opção de enviar itens alterados para análise, né? Então, se no caso aqui eu precisar analisar, no final das contas, se o tomador alterou os serviços, né, a mais que 5% e eu precisar analisar, aqui o que vai acontecer a planilha vai mandar, eu vou apagar aqui nessa parte de obra, esse orçamento aqui, porque se a gente precisar analisar aqueles itens lá que não são, é, que foram alteradas as quantidades, né, que passou dos 5%, lá dentro da própria página de orçamento padrão, aqui a gente só seleciona, na verdade não precisa selecionar, aqui a gente só vem aqui, ó, orçamento padrão, enviar itens alterados para análise de referência de preço, né, e memória de cálculo. Então, clicou ali, a planilha já vai mandar esses itens que foram alterados a mais de 5%, né, e vai mandar lá para análise de obra.
E estão aqui eles, os dois serviços. Então, a gente dá continuidade da análise e a gente analisa, chega no preço e imprime a análise do Pareto desse serviço, né? Na verdade, do 100% dos serviços que foram alterados, né? Todos os serviços que foram alterados, a gente precisa analisar o preço unitário deles. Então, eu acredito que aqui eu mostrei a lógica de funcionamento da planilha, né? Como funciona a parte de análise de obra, de canteiro, né? Se clicar aqui, vai aparecer também que essas opções para onde a gente vai analisar o orçamento, né? Vai analisar a parte de obra, analisar a parte de administração, canteiro, mobilização, placa, cotações, BDI. E o funcionamento vai ser igual para a obra, para todos os outros, para as composições também. Clicar aqui, eu tenho todas as opções. Se clicar aqui também, eu tenho todas as opções de composições que eu estou mexendo. E eu tenho 60 disponíveis, né? E agora eu vou voltar para a tela inicial e vou mostrar alguma outras funcionalidades que a planilha tem também e as outras funcionalidades dos menus. Então aqui a gente tem no menu início, licença de uso. Aqui eu vou ter um acordo de utilização. O usuário que for utilizar tem que ler e tem que aceitar esse acordo. Aqui eu tenho a opção de instalação da OrcX, que vai ser usada apenas a primeira vez que a gente usar a planilha, né? A gente precisa instalar, e aqui eu já demonstrei como é que utiliza isso aqui. Aqui eu tenho a opção de atualizar a database e orçamento, então sempre que eu alterar aqui o número do contrato para analisar, sempre que eu baixar outras páginas lá da Tegov, eu preciso vir aqui e atualizar a database e orçamento, né? Para a planilha poder carregar aquelas páginas, aqueles dados que foram baixados e salvos lá na pasta OrcX. Aqui eu exibo novamente o menu de navegação, caso eu tenha fechado, né? Aqui eu imprimo esse resumo da análise inicial, essa tela inicial aqui, de acordo também com o que o colega escolher exibir ou ocultar aqui. Então, já nesse próximo menu é a parte de ocultar os detalhes, né? Detalhes de orçamento padrão, comparativos de análise geral. Então, aqui ela vai exibindo, ocultando, de acordo com a necessidade aí do colega. Vamos esperar aqui um pouco mais. Editar dados de análise. Aqui eu tenho um formulário de alteração. Aqui é onde insere todos os dados da análise do orçamento. Orçamento padrão. Só vai aparecer se tiver selecionado aqui. Aqui vai ser um link para ir para a análise do orçamento padrão. Nota que aqui ó, eu perdi o menu de navegação, né? Ele não está aparecendo aqui para mim, então ó, eu posso vir. Sempre vai ter algum local que você vai poder clicar e vai exibir novamente o menu de navegação. Cliquei aqui, ó, menu de orçamento padrão e vim aqui e exibir menu de navegação. Então aqui eu volto para a página inicial, exibir o menu de navegação. Aqui esse menu aqui eu já mostrei, enviar orçamento para análise, né? Exibir e ocultar detalhes do orçamento padrão que vai ser exibido aqui nessa tela inicial. No menu de navegação, aí eu tenho outras opções a mais também, além de salvar, licença de uso que eu já mostrei, instalação já mostrei, atualizar a database, orçamento eu já mostrei. Ocultar barra de forma, isso aqui é para a gente limpar o aspecto da planilha. Ocultar, no caso, se o colega precisar exibir, é só vir aqui na parte de cima, exibir títulos, linha de grade, caso seja necessário. Algumas vezes eu prefiro deixar mais limpo, então por isso eu deixei essa opção aqui de
de ocultar, a barra de fórmula. Aqui eu tenho a opção de acessar a database, é, onde a gente vai inserir as outras databases. Aqui eu tive um probleminha na hora de eu capturar essa database, muito provavelmente foi porque eu estou trazendo para outro computador aqui que eu utilizo, então alguma coisa precisa ser verificada. Não é o computador onde eu elaborei a planilha, onde eu utilizo todo dia a planilha, né? Não vou verificar o que é que está acontecendo, mas aqui nesse menu é o menu de acessar a database, que a gente vem para cá, pode inserir outras databases, cotações a gente insere aqui, outros bancos, ANP, enfim. Aqui então, voltando para o menu, para a demonstração do menu de navegação, eu tenho essa parte de responder perguntas sobre o projeto para gerar parecer de análise. Aqui, caso o colega ainda não tenha tanto, é, vamos dizer, esteja iniciando ainda nas análises de orçamento, é, às vezes o colega precisa de um modelo para análise, o que é que ele precisa ver? Então aqui todas as perguntas que precisam, praticamente todas, né? Que a gente precisa, não vou dizer todas, mas boa parte das perguntas que a gente precisa responder para analisar o orçamento e outros aspectos do projeto, à medida que o colega for respondendo aqui essas perguntas referente ao projeto, é, a planilha, a OrcX, ela vai gerar um modelo de parecer de acordo com as respostas que foram dadas aqui. Então, aqui, ó, titularidade de intervenção, de acordo com o que a gente responde aqui, isso aqui vai virar algum apontamento no parecer, né? Então, eu vou responder que não foi apresentada titularidade, né? Eu vou dizer que não. Então, isso aqui vai virar um apontamento. Essa titularidade aqui vai virar um apontamento e vai ser gerado lá no parecer. Então, são várias perguntas e o colega lê e responde, vai procurar no projeto dele. À medida que ele respondendo tudo, aí ele volta aqui e clica em ver parecer de análise gerado. Então, respondi as perguntas aqui e aqui embaixo eu tenho o parecer gerado. Então, aquelas perguntas todas elas viraram apontamentos aqui. Então, vamos ver o apontamento da titularidade. Aqui a gente só precisa copiar esse texto aqui e jogar aqui para dentro aqui desse modelo de parecer. Antes de jogar aqui para dentro, eu vou apenas colar aqui dentro de um editor de texto para ele poder trazer a formatação da forma como está aqui, ele trazer aqui também bonitinho aqui para ficar já no ponto de ser utilizado aqui. Então é uma ferramenta que pode ser útil caso o colega não ainda esteja iniciando, tenha alguma dúvida do que precisa ser visto, é, algo que algo que precisa de fato ser analisado, né? Que nem sempre a gente lembra de tudo. Então as perguntas, a maioria vão estar lá e aqui, de acordo com o que for respondido, vai virar vai virar aqui um parecer, vai virar uma pendência. Então lá eu me lembro que eu respondi da titularidade diária. Ela vai aparecer aqui em algum local aqui, vamos ver. Cronograma, manifestação ambiental, planta, especificações técnicas, descrição, apresentar a composição, declaração, manifestação. Então assim, se lá a resposta for não, aqui vai virar uma pendência de algo que deve ser apresentado. A lógica é essa. Então é uma coisa que também precisa de critério do colega analista. Logicamente não vai ser utilizado da forma como está aqui, mas é apenas
um esboço do que precisa ser visto, do que precisa ser falado, né? Então aqui dentro desse menu a gente tem essa opção aqui de perguntas e respostas, né? E tem essa opção de gerar o parecer que também já pode ser impresso por aqui também, editado e impresso. Gerar relatório de preço diferente. Aqui a gente tem um relatório, o sistema pega todas as composições que foram analisadas e os serviços e compara para ver se dentro das composições se os serviços iguais mantêm preços iguais, né? Se serviços, se o mesmo serviço tiver preço diferente, então a planilha o sistema vai apontar e vai trazer para nós um resumo de todos os itens que tem preço diferente que precisam ser compatibilizados. Muitas vezes acontece de em composições diferentes a gente ter para o mesmo serviço preço diferente, né? Então nesse caso aqui o sistema ele vai pegar e vai apontar isso aí. Quando a gente clicar aqui em ver relatório de preço diferente, a gente vai poder observar. À medida que a gente analisou, eles vão aparecer aqui os preços diferentes para o mesmo serviço. Então, ainda dentro do menu, a gente tem esse relatório, a gente tem links úteis que podem ser utilizados aqui para acessar de forma direta, que aqui para mim é bastante útil para baixar é, as composições SINAP, né, as tabelas de preço SINAP, SICO, CENFRA, tabela NP, tem uma calculadora de NPC, né, para corrigir valores. Então é uma utilidade aí que para mim é bastante funcional. Tenho a opção de imprimir seleção. Então, se eu tiver em qualquer página, inclusive nas páginas de Pareto, deixa eu vou colocar aqui placa de obra. Na página de Pareto, aqui eu vou utilizar para imprimir esse Pareto que vai ser o resultado da minha análise, né? Então eu clico aqui e ela vai imprimir é, essa parte que está selecionada que eu preciso imprimir. Vamos esperar aqui agora para ver. Vai mandar em PDF. Vou cancelar aqui para não demorar mais. Então eu tenho essa impressão de seleção e eu tenho no final ir para a página inicial. Aqui editar dados de análise são os dados de análise que eu já mostrei no início que a gente precisa editar. Aqui eu recomendo por enquanto não alterar o Pareto por esse formulário aqui, porque eu preciso verificar ainda. Estou desconfiando que ela está modificando o formato aqui do Pareto. Quer ver? Deixa eu testar aqui. Eu preciso ajustar isso aí. Está modificando aqui. Eu preciso, eu preciso ajustar. Então, modifica o Pareto por aqui mesmo. É, então, esse aqui é mais uma opção desse menu de editar dados de análise, né? Tanto pode vir pelo formulário, quanto pode vir aqui pelas essas opções ir para, né? Então ele vai levar e vai selecionar já direto no local onde precisa ser alterado, tipo de obra, né? A construção de edifício e tal. Então aqui a gente tem essa opção nesse menu. E a gente tem a opção do orçamento padrão, que ele funciona de forma diferente de acordo com a página que está selecionada, né? Então alguns menus aqui são dinâmicos. De acordo com a página que está selecionada, o menu não vai mostrar todas as opções, né? Aqui, como é o orçamento padrão, ele só vai mostrar as opções do orçamento padrão quando eu estiver dentro da página do orçamento padrão. Aqui, então, ele vai mostrar as opções que eu tenho dentro dessa página, né? Se eu voltar aqui para a tela inicial, ele não vai mostrar, só vai mostrar o link. Aqui eu tenho, então, é, eu tenho essa opção de orçamento padrão, um menu aqui no cabeçalho. Eu tenho a opção de acessar o orçamento da aba PO, eu já mostrei. Acessar o orçamento da licitação, que é mais para frente.
Vou voltar para a tela inicial. Acessar a TGOV também. Eu clico aqui, vai direto pelo Mozilla Firefox, acessa nessa mesma funcionalidade, acessar o contrato pelo número. Telas de análise de orçamento, eu já mostrei, aqui eu tenho uma lista delas todas, obra, administração, canteiro, mobilização, placa, cotações, BDI. Aqui eu também tenho elas, pode ser clicado direto. É, na análise, se eu tiver no Pareto, eu observando o serviço que precisa ser analisado, aqui eu tenho a opção de enviar o item para análise numa composição, eu já mostrei também. Deixa eu voltar aqui para o orçamento, voltar para a tela inicial. Aqui eu tenho análise das composições também. Eu clicando aqui eu tenho a lista de todas as composições e o nome delas, das quais eu já alterei, né, das que eu já analisei. Aqui eu acesso direto da C1 a C7, que no geral não chega a ser mais de 7 composições no orçamento que a gente precisa analisar no Pareto, né? Mas caso seja necessário, aqui a gente vai ter aqui a lista de todos eles para analisar. Aqui por final eu tenho esse menu aqui embaixo, que é o menu de utilização dessa parte da planilha, né? Que é a parte da análise de obra e de composições. Então esse menu aqui ele só funciona nessa parte aí. Se eu vier aqui para a página inicial, esse menu ele também já não vai funcionar. Então, é um menu que funciona dentro dentro da análise de composições e dentro da análise de obra. Voltando para a página inicial, é, aqui pronto. A gente chegou no final aqui da demonstração. Basicamente é esse o funcionamento. Pode ter algum detalhe ou outro que eu não tenha falado, mas a lógica de funcionamento da OrcX é essa daí. Agradeço pela atenção dos colegas. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entrem em contato.